Bom, pessoal, vamos começar então, já que pelo jeito não chega mais ninguém. A gente vai utilizar esse material. Deixa eu passar para cá. Isso aí, tá? Então, pessoal, hoje basicamente nós falaremos um pouco a respeito da população do Rio Grande do Sul, que vai ser uma aula que vai ser basicamente para completar a nossa aula que nós tivemos então na semana passada, né? Que a gente falou um pouquinho sobre a urbanização e depois sobre a economia do Rio Grande do Sul, né? Junta tudo isso com a revisão que a gente fez sobre a formação do território brasileiro. Agora, com a população, a gente completa o território do Rio Grande do Sul. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, vai me perguntando, não tem problema, sobre qualquer coisa. Se eu souber responder, eu respondo vocês. Pessoal que vai chegando aí, por favor, coloca o nome no chat e o nome e a turma para eu poder fazer a chamada depois, tá? Então, pessoal, aqui quando nós falamos da população do Rio Grande do Sul, nós temos o IBGE, tá? O IBGE é uma sigla que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E eles fazem uma coisa que nós chamamos de censo demográfico. Basicamente, o que é o censo demográfico? O censo é uma contagem da população que vai nos dizer, por exemplo, quantas pessoas existem em cada cidade, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas não trabalham, quantas pessoas têm estudo, quantas pessoas não têm estudo. Então, pessoal, sempre que vocês ouvirem falar em algum censo ou em algum desses dados que eu citei para vocês aqui hoje, foi o IBGE que fez. E normalmente esse censo ele é feito uma vez a cada 10 anos, tá? Então, o último censo que nós tivemos, né, foi o censo de 2010, né? O censo que teria sido feito em 2020, ele é concluído e disponibilizado em 2021. Então eu ainda não vi o censo de 2020. Então o último que nós temos acesso é o de 2010. Esse censo nos diz que o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 10.600.000 habitantes. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que vivem aqui no Rio Grande do Sul. Só que esses 10.600.000, ele compreende mais ou menos 5,6% de toda a população que existe no nosso país. Então, de todos os 200 e poucos milhões de habitantes que temos no Brasil, esses 10.600.000 são 5,6%, né? Isso torna o Rio Grande do Sul o maior estado do Sul, da região Sul no caso, quando nós falamos em quantidade populacional, quando nós falamos em população absoluta. Na região Sul nós temos apenas 3 estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre esses 3, então, o Rio Grande do Sul tem a maior população. Se nós formos comparar todos os 27 estados do Brasil, que são 26 estados mais o Distrito Federal, e formos analisar a quantidade da população que existem em cada um desses estados, o Rio Grande do Sul se torna o 5º maior estado do Brasil, então. E a população do Rio Grande do Sul, ela está dividida em 85%
na malha urbana e 15% na malha rural. Quando eu digo malha urbana, é que 85% das pessoas, desses 10 milhões e 600, vivem na cidade. E aqueles 15% que vivem na malha rural vivem no campo, aí trabalhando numa fazenda, por exemplo, numa lavoura, numa plantação de arroz, numa plantação de trigo, ou qualquer outro tipo de ambiente rural que nós podemos ter aqui no Rio Grande do Sul, tá? Quando nós falamos do Rio Grande do Sul, nós vamos perceber, então, que aqui no Rio Grande do Sul, antes dos descobrimentos, né, que nós sabemos as condições que foram, viviam apenas os indígenas, né? Os índios. Porém, ali com o descobrimento do Brasil, né, que começou ali pela região nordeste, na cidade de Porto Seguro, né, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia, nós tivemos então a chegada dos imigrantes portugueses, os imigrantes italianos, os imigrantes alemães e os imigrantes africanos, que eram os escravos, né, na maior quantidade. Eles chegaram ali na região nordeste. Com o passar dos anos, eles foram se espalhando pelo território brasileiro e eles atingiram o Rio Grande do Sul. Essa participação que eles tiveram no Rio Grande do Sul acaba nos influenciando até hoje. Se vocês forem, por exemplo, numa cidade ou num bairro de alguma cidade de, por exemplo, imigração alemã, vocês vão perceber que, por exemplo, todas as casinhas são iguais. Ou muito parecidas. Todas elas seguem o mesmo modelo. Se vocês forem, por exemplo, numa região de imigração italiana, vocês vão perceber que tem sempre algum critério ali na cultura deles, tem alguma coisa, algum aspecto cultural que se parecem. Às vezes pode ser na estrutura das casas, às vezes pode ser nas comidas, às vezes pode ser no jeito de falar e coisas desse tipo. Depois desses imigrantes que chegaram aí, que foram os que vieram em maior quantidade, que tiveram a maior influência, nós tivemos o fluxo migratório de outros povos aqui para o Rio Grande do Sul. E entre esses povos nós temos alguns que nós podemos citar, que são os poloneses, os russos, os espanhóis, os japoneses e os uruguaios, entre tantos outros que vieram depois, ou alguns vieram antes, mas a gente vai dar um destaquezinho para esses aí, que depois dos imigrantes, esses povos foram os povos que tiveram uma certa notoriedade aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando. É que secou a garganta, ou tomar um cafezinho. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das principais cidades do Rio Grande do Sul. Então nós temos essas 4 aqui. Entre aqueles 10 milhões e 600 mil, 1 milhão e 400 vive só em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia de como é a situação. Em Caxias do Sul nós temos 435 mil mais ou menos. Em Pelotas nós temos 328 mil. Em Canoas, que é uma das cidades mais perigosas do Rio Grande do Sul, nós temos 323 mil. Para vocês terem uma ideia, dos 10 milhões de habitantes que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, só com essas 4 cidades nós já passamos de 2. Quase 3. Para vocês terem uma ideia. Aí a gente segue, né, com essas outras cidades aí. Santa Maria, então, tem 261 mil habitantes. Gravataí tem 255 habitantes. Mil habitantes, né, no caso. Viamão tem 239 mil habitantes. E depois Novo Hamburgo com 238 mil.
Então, pessoal, essas são, no caso, as 8 cidades mais populosas então, do Rio Grande do Sul, de acordo com o IBGE em 2010. E depois disso nós temos TAPs ali. Claro, vai passar várias cidades para vocês terem uma ideia da população de TAPs. De acordo com o IBGE, existem então 16.649 pessoas em TAPs. Claro, pessoal, uma coisa vocês têm que ter ideia, assim, que como eu falei para vocês, esse censo ele é feito a cada 10 anos. Então pode ser que tenha uma mudança, pode ser que não seja exatamente esse número que eu coloquei na tela para vocês. Às vezes, por exemplo, pode nascer uma pessoa depois de ter sido feito o censo. Ou pode ter nascido uma pessoa que não tem cadastro, que não tem registro, não tem documento ainda. Não vai constar para o censo. Ou pode ser que uma pessoa tenha conseguido um emprego, por exemplo, em TAPs. E aí se mudou de Porto Alegre para TAPs. Aí aquele 649 ali já vai virar 650. E eles só vão tomar nota dessas pessoas que vão nascendo, que vão morrendo, que vão se mudando de uma cidade para outra, uma vez a cada 10 anos. Então, esse número está sempre sendo modificado. Esse número ele é exato apenas no momento em que o IBGE faz a contagem. A partir do momento que o IBGE encerra essa contagem, esse número começa a se modificar novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito aqui de alguns indicadores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele consta então com bons indicadores socioeconômicos. Vamos ver, o que seria um indicador socioeconômico? Basicamente, é como se fosse um númerozinho, né, um índice, para medir a qualidade de vida que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E aí, esse númerozinho pode ser, por exemplo, o IDH, para vocês terem uma ideia. O IDH é que ali está dizendo que o Rio Grande do Sul tem o 5º melhor IDH. A gente está querendo dizer que entre todos os estados do Brasil, o 5º melhor IDH é o do Rio Grande do Sul. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Basicamente, eles vão medir a qualidade de vida das pessoas, se as pessoas trabalham, se as pessoas não trabalham, se as pessoas conseguiram emprego ou não conseguiram, se as pessoas estudam, né? Se as pessoas têm estudo ou não, até que idade as pessoas estudaram, se as pessoas aprenderam a ler ou não, né? Se elas são alfabetizadas ou não. E cada um desses aspectos que são analisados vai melhorar ou piorar o IDH daquela localidade, tá? Quando a gente fala em IDH, a gente faz uma comparação apenas entre dois lugares do mesmo estilo, tá? Então, se a gente vê o IDH de TAPs, a gente pode comparar, por exemplo, o IDH de TAPs com o IDH de Camaquã. Mas a gente não pode comparar o IDH de TAPs com o IDH do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque TAPs é uma cidade, o Rio Grande do Sul é um estado. Então a gente compararia cidade com cidade, estado com estado, país com país, para vocês terem uma ideia. Depois nós temos a taxa de analfabetismo, tá? Que é a quantidade de pessoas que não aprendeu a ler, né? Quantidade de pessoas que não foram alfabetizadas naquela população. Nós temos na nossa população 10 milhões e 600 mil pessoas. Dessas 10 milhões e 600 mil, 4,6% não foi alfabetizado. Às vezes não foi à escola, às vezes foi à escola e acabou parando de estudar. Tudo isso pode ser fator que pode ter contribuído para essa analfabetização, né? Depois ali nós temos o trabalho formal pós-14. O que eu quero dizer com isso? O trabalho formal pós-14, eu estou querendo dizer pessoas que estão empregadas, ou seja, pessoas que têm trabalho fixo
com 14 anos de idade ou mais. Então, pessoas que estão empregadas com mais de 14 anos ou mais, entre todas aquelas 10 milhões e 600 mil pessoas, totalizam então 76,6% da população do Rio Grande do Sul. Tá? E aí nós temos mais alguns aspectos aqui que a gente pode analisar. E nós temos ali densidade demográfica. Pessoal, quando nós falamos em população, o número total da população daquela região é o que a gente chama de população absoluta, tá? Que é aqueles 10 milhões e 600 mil que a gente já viu. Mas a gente pode fazer uma divisão e dividir esses 10 milhões e 600 mil, que é a população absoluta, pela área que essa população ocupa. E isso a gente vai chamar de população relativa. A densidade demográfica é a mesma coisa que população relativa. Então, a população do Rio Grande do Sul, ela é de 39,8 habitantes por quilômetro quadrado. Aquele 0,8 não quer dizer que tem um pedaço de uma pessoa só, pessoal. É que isso é uma conta, tá? Então, existem então entre 39 e 40 pessoas então por quilômetro quadrado aqui no Rio Grande do Sul. E o crescimento demográfico é quanto que a população está crescendo por ano. Então, daqueles 10 milhões e 600 mil, está crescendo 0,5% ao ano, ou seja, 0,5% ao ano. Ou seja, ano que vem vai ter 0,5% a mais do que aqueles 10 milhões e 600 mil. Quando nós falamos em mortalidade infantil, estamos falando na quantidade de pessoas em idade da infância, né? Ou seja, de crianças, ou seja, e até a pré-adolescência, que acabaram morrendo a cada 1.000 habitantes. Então, a mortalidade infantil do Rio Grande do Sul é cerca de 12,7 crianças a cada 1.000 habitantes. Então, a cada 1.000 crianças que vivem naquela região, 12,7 acabam morrendo. E também nós temos ali o acesso ao esgoto, ou seja, água tratada, ou seja, saneamento básico, que é uma coisa que todos nós precisamos. Apenas 54% das residências que nós temos aqui no Rio Grande do Sul tem acesso ao esgoto. Agora sim, pessoal. Deem uma olhadinha aí na folhinha da atividade de vocês, para vocês darem uma analisada nas questões que temos que resolver na atividade dessa semana. Vou interromper aqui. Tá? Então, pessoal, a primeira questão que nós temos ali é uma questãozinha de marcar. Quais desses povos que estão sendo citados ali na questão influenciaram a cultura da população gaúcha? Portugueses, italianos, africanos ou todos eles? Qual vocês acham? Todos os anteriores? Exatamente. Então, pode pegar a folhinha de vocês e pode marcar. Agora vamos ver ali. Qual das cidades abaixo é a mais populosa? Ou seja, é a cidade que tem a maior população. Pelotas, Caxias do Sul, Porto Alegre ou Tapes? Porto Alegre. Porto Alegre, isso aí. Acabei de perceber que está escrito errado ali, né?
Ali onde está escrito Caixas é Caxias, tá? Foi erro de digitação. E agora vocês vão pegar todos esses fatores que eu citei a respeito dos imigrantes, como que eles vieram, como que eles influenciaram a vida de vocês. E vocês vão ter que responder como que esses imigrantes acabaram influenciando a vida de vocês. Lembrando que todos nós temos influência, ou seja, somos descendentes de algum povo. E esse povo pode ser que ele não seja brasileiro. Eu, por exemplo, eu tenho descendência portuguesa e espanhola. Alguns de vocês podem ter descendência alemã, italiana, holandesa e com qualquer outro tipo de país ou qualquer outro tipo de região. Aí vocês vão analisar todas as contribuições que esses imigrantes deram para a vida, ou seja, para a cultura do lugar onde vocês vivem, e aí vocês vão saber como eles acabaram influenciando a vida de vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pelo jeito todo mundo sabe tudo, hein? Bom, pessoal, então, já que não tem nenhuma dúvida, então a gente já respondeu 2 das 3 questões ali. A terceira eu já dei a dica para vocês. Então, por hoje era isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. E eu vejo vocês na próxima terça, né? No caso, na quinta-feira, para quem foi trocar a atividade.